O anime de hoje se chama Behind the Darkness, de 2014, tá aí na descrição. Quando Ryota Murakami era jovem, ele tinha uma amiga que se chamava Kuroneko. Ela acreditava em alienígenas e eles costumavam observar o céu procurando por qualquer sinal de vida vindo do espaço. E como Ryota estava cético quanto a isso, a Kuroneko insiste que ela já tinha conhecido um deles e até sabia onde eles estavam. Ela então levou o Ryota para essa suposta localização, mas enquanto eles estavam atravessando uma barragem, eles acidentalmente caíram juntos. Por muito pouco, Ryota sobreviveu. E quando ele saiu do hospital, ele foi informado que a Kurokeno infelizmente morreu. O Ryota não consegue parar de pensar nisso, e ele não conseguia simplesmente se esquecer dela. Ele se lembra de cada detalhe dela, até mesmo pintas que ela tinha. O objetivo dele a partir desse momento era trabalhar na NASA e provar a existência da vida de alienígenas, para que ele possa realizar os sonhos da sua amiga. Então, depois de 10 anos da morte dela, o Ryota fica surpreso quando ele vê uma aluna transferida na sua sala. Ela é muito parecida com a Kurokeno, mas o nome dela é Kurohaneko. O Ryota na hora correu até ela e mandou ela mostrar a sua axila, porque a Kurokeno tinha 3 pintinhas ali. Ele pediu isso na frente de todo mundo, e o resultado disso foi ela dando um tapão na cara dele. Na hora que eles estavam na aula de educação física, o Ryota não conseguia tirar os olhos dela. Todos deveriam nadar, mas a Neko não precisa, porque ela não sabia fazer isso. E enquanto as meninas estavam nadando, uma delas teve a perna sugada por um filtro da piscina que estava aberto, e ela não estava conseguindo subir. Nós vemos que, em uma forma muito estranha, a Neko sabia que isso iria acontecer. E enquanto todos estavam em pânico tentando ajudar, a Neko só prevê que 2 alunos vão morrer naquele dia. Ela olha para o chão e de repente ele se abre deixando a menina ser solta. E ela foi salva ali. Indo pro Ryota, ele teve um dia muito estranho. Então ele estava indo pro observatório para olhar as estrelas. Já se passaram 10 anos, mas ele ainda não consegue aceitar que a Kuroneko se foi. Aqui, ele deseja simplesmente poder se esquecer dela. Então, de repente, as luzes ficaram acesas. Para sua surpresa, era a Neko. Quando ela pergunta sobre o observatório, ele explica que depois de se formarem, ele é o único membro desse clube de astronomia. E se ele não conseguir mais membros, o clube vai ser desfeito. O Ryota então pediu desculpas por como ele se comportou na manhã e diz que ela é muito parecida com a sua amiga de infância. Ele se culpa pela morte dela, e a Neko aceitou o pedido de desculpas dele, mas ela deixa claro que ela não era a amiga que ele estava falando. Então aqui, ela revela que 2 alunos deveriam ter morrido hoje na escola, a garota que quase se afogou e ele. O Ryota fica surpreso com isso, mas ela avisa que ele não poderia perder o último ônibus de volta para casa, e se ele perder, ele vai de comes e bebes logo. Embora o Ryota não acredite, ele diz que não vai perder. Isso deixa a Neko satisfeita e já estava para se despedir quando ela viu um pôster de uma constelação. Ela pergunta para ele quantas existiam e enquanto o Ryota explica, ele descobre que ela não conhecia a tabuada. Isso faz ele se perguntar como alguém poderia entrar no ensino médio sem saber isso. Ela fica envergonhada e se defende dizendo que tem outras coisas ao seu favor, como por exemplo, ela é bem mais forte do que ele. O Ryota acha difícil acreditar nisso porque ela parecia ser tão frágil e para provar, ela foi fazer uma queda de braço com ele e ela prova que realmente ela era mais forte do que ele. Com isso, Ryota acredita nas previsões da Neko, mas ele pergunta como pode perder para uma garota tão frágil como ela. E a Neko diz que ele é um covarde. Então de repente eles escutam um som de um bip vindo das coisas da Neko. Lá tinha um rádio amador e ela entra em contato com alguém. Eles conversam sobre como a previsão mudou, mas agora estava pior. A Neko pergunta se não importa do Ryota entrar ou não no ônibus, e a mulher do outro lado só diz que deveria deixar ele ir embora, e se ele morrer não tem problema. O Ryota fica horrorizado com isso, mas a Neko não obedece muito isso. Então ela vai pra ele e diz que tava tudo bem se ele perder o ônibus, não tem problema. Mas ele deveria ficar no observatório. Quando a Neko saiu, ela lembra ele, ela avisou e isso deixa ele com medo. Quando a Neko sai do observatório, ela acha que salvou 2 vidas. Ela já tentou fazer isso antes, mas ela não conseguiu e uma amiga morreu. Essa amiga disse que ela era a única pessoa que poderia salvar o mundo dessa ruína. A Neko não sabia o que fazer naquela época, mas com a sua habilidade, ela espera salvar a vida das pessoas ao seu redor.
E enquanto isso, o Ryota testa a previsão da Neko. Ele não entrou no ônibus, mas também não fica no observatório. Tava chovendo muito e ele voltou a pé para casa. Então, de repente, aconteceu um deslizamento de pedras que quase enterra o Ryota. A única coisa que ele consegue pensar era em como a Neko estava certa. Só que do nada, uma pedra enorme estava para cair nele, e a Neko apareceu quebrando a pedra no meio com as próprias mãos. Com tudo isso acontecendo, o Ryota quer que ela diga sua verdadeira identidade. Então ela admite que era uma bruxa, mas ele não acreditava porque magia nunca foi cientificamente comprovada. E para provar para ele, a Neko mostrou um dispositivo implantado na sua cabeça que é a fonte da sua magia. Ele então entende, mas ao contrário da crença da Neko, ele não achava que isso era magia, é apenas uma tecnologia avançada. Então, ela diz que estava tentando esconder a sua habilidade desde que ela fugiu do laboratório. Mas o Ryota nem liga pra isso, ele queria ver a axila dela. A Neko nesse momento diz que ninguém poderia saber que ela é uma bruxa, ou então ela vai ser morta. Ela avisa pra ele ficar longe dela antes de ir embora. E quando ele tenta falar com ela, de uma maneira muito fria, ela diz que não era amiga dele de infância. Mas quando a Neko vai embora, nós vemos que ela chora enquanto a água cai nela. Por conta dessa obsessão da Kuroneko por alienígenas, ela nunca teve uma chance de ver o oceano. Isso assombra o Ryota nos seus sonhos. E no outro dia, quando ele acorda, nós vemos que ele estava bem ansioso para falar com a Neko e aprender mais sobre ela. Mas quando ele vai para a escola, a Neko não estava lá. O professor pediu para o Ryota entregar alguns papéis na casa dela, e o Ryota fica surpreso com o endereço dela que ficava além do observatório, porque ele acreditava que lá não tinha casas. Então no momento que ele estava indo para lá, vários caminhões das Forças Armadas passaram por ele. Isso deixa ele bem curioso, e nós vemos que dentro desses caminhões tinham várias garotas iguais a Neko. Elas estavam conectadas a um dispositivo estranho. O endereço da Neko, por outro lado, é um mirante com uma área abandonada nas proximidades. O Ryota acha que ela tinha que mentir o seu endereço para ficar segura. Ele invadiu esse lugar e escuta uma garota cantando, e percebendo que ele estava ali, a Neko fica com vergonha e bem confusa, porque agora ele sabe onde ela mora e também que ela canta mal. Mas ele não diz nada e entrega os papéis para ela. Mas ela diz para ele que não tinha necessidade de voltar para a escola porque ela já salvou as pessoas. O Ryota tenta convencer ela de voltar, mas de repente ele escuta uma voz vindo de dentro da casa. Ele insiste em entrar, mas ela usa o seu poder para fazer o chão quebrar e ele não pode ir lá. Enquanto ele estava indo embora, ele percebeu que não poderia simplesmente deixar ela lá. Então o Ryota corre de volta e se esgueira para dentro da casa. Lá, ele vê a Neko conversando com alguém que ele não conseguia ver. Ele escuta a conversa e fica triste porque a Neko diz que se eles fossem amigos, ele vai morrer com ela. Então quando a Neko sai do quarto, o Ryota entra lá pra ver com quem ele estava falando e fica surpreso quando ele vê uma boneca ali. Quando ele chegou mais perto pra olhar ela, a Neko volta e ele começa a entrar em pânico, mas a Neko nem tenta se explicar. Ela só diz que a boneca estava viva. O nome dela é Kana e ela ficou paralisada depois de passar por muitos experimentos. Mas os seus dedos ainda podiam se mover e ela consegue se comunicar por um pequeno teclado que traduzia as palavras digitadas por uma voz de inteligência artificial. A Kana começou a repreender o Ryota por entrar lá. E aqui ele descobre que foi ela quem salvou a vida dele. É ela quem podia prever tudo. A Kana diz que um dos seus amigos que também escapou com elas acabou de ser pego. A Neko queria resgatar ela, mas não tinha muito que elas pudessem fazer, principalmente porque eles não sabiam onde ficava o laboratório. Então mais tarde, a Kana convence a Neko de voltar para a escola, dizendo que é o melhor que ela poderia fazer. Depois disso, a Neko volta para a escola e isso era muito complicado para ela porque ela não sabia nem ler. E o Ryota fica preocupado com ela. Então do nada, a Kana diz que uma senhora de vermelho estava para morrer. A Neko com o Ryota correm para o local que a Kana contou para eles. Uma mulher estava em uma bicicleta, mas o carro já se chocou em uma loja. A Neko fica perturbada com isso, pensando que era tarde demais. Só que uma pessoa lhe diz que não houve nenhuma vítima. Então a Keno vê a mulher de vermelho de novo. Ela estava para morrer, mas como eles esbarraram nela, isso alterou tudo e ela não morreu atropelada porque não chegou a tempo. O Ryota diz que de uma forma ou de outra, eles salvaram essa mulher.
E enquanto isso, no laboratório de pesquisa, uma garota estava presa com algumas pessoas forçando ela a revelar a localização dos outros que fugiram. E quando ela não diz, eles simplesmente acabaram com ela apertando o botão da sua nuca. O corpo dela inteiro começou a derreter. Lá com a Neko, ela estava preocupada com o que eles iriam comer e de repente o Ryota chegou ali com uma comida muito gostosa. E com isso, elas começaram a chorar porque era muita alegria. Elas finalmente vão conseguir comer bem. Depois disso, a Neko conversa com o Ryota e o nariz dela começa a sangrar. Então no outro dia, ela não foi para a escola. O Ryota correu para a casa da Neko e fica surpreso e preocupado ao ver ela deitada no chão. Ela estava coberta de sangue. A Kana pede pro Ryota levar ela para a cozinha para ela tomar uma pílula que se chama Depressivo da Morte. Aparentemente, ela precisava dessa pílula a cada 30 horas para ficar bem, ou seus órgãos iriam começar a derreter. O problema é que elas só tinham 10 pílulas, e isso iria fazer elas durarem só mais 5 dias, porque era 10 pílulas para as duas. O Ryota percebeu que ela estava economizando nas pílulas até a viagem de campo que eles tinham e se sente culpado. E enquanto a Neko estava dormindo, o Ryota pergunta para Kana onde eles conseguiam mais dessas pílulas, mas infelizmente ela fala que talvez não teria outro lugar a não ser o laboratório. E vendo que nem ela sabia aonde tinha mais dessas pílulas, as duas já acreditavam que não tinha muito tempo. Então depois de acordar, a Neko foi conversar com o Ryota. Ele estava cortando lenha, mas enquanto eles estavam conversando, a casa começou a pegar fogo. A Neko se esqueceu que ela tinha colocado água para ferver. O Ryota na hora correu para salvar a Kana, enquanto a Neko apaga o fogo. Infelizmente nesse processo, as pílulas foram destruídas. A Neko ficou muito triste, mas o Ryota promete que vai ajudar elas a ter mais pílulas, porque ele poderia identificar o laboratório que os fez. O Ryota simplesmente se lembra do rótulo das pílulas, e ele levou as duas para o observatório e vai procurar um endereço. Ele precisava de ajuda para passar pela segurança do laboratório, então a Neko chamou uma outra bruxa que era bem nerd. O nome dela é Kazumi. Ela tinha ajudado a Neko a entrar naquela escola e a Kazumi pediu o pagamento em pílulas. Mas a Neko diz que não tinha mais nenhuma. Só que depois da Kazumi descobrir que eles vão entrar no laboratório, ela concorda em ajudar. Ela queria metade do que eles roubarem. O Ryota diz que ela era ridícula e gananciosa. Isso deixa ela sem graça, mas essa negociação deles deu certo e a Kazumi quis cooperar. Nesse momento, a Kana fez outra previsão. A Neko vai ser morta durante a operação. Uma bruxa muito forte que se chama Saori estava sendo usada pelo laboratório para emboscar a Neko. Ela pode cortar qualquer coisa ao meio em até 6 metros. Mas a Neko não liga e insiste em seguir o plano. Nós vemos que a Kazumi também estava sem pílulas e estava para morrer, mas ela não conta nada para ninguém. E quando eles chegam ao laboratório, a Neko entrega uma carta para o Ryota e eles se separam. A Kazumi desliga a segurança e o Ryota conseguiu entrar. Lá dentro, ele lê a carta, e nesse momento a Neko encara a Saori. A carta deixa o Ryota cheio de preocupação, porque detalha que a Neko planeja agir como uma isca para que ele pudesse roubar as pílulas. Mas nesse momento, ele não quer deixar a Neko e vai atrás dela na hora. A Kana de repente, nos seus pensamentos, grita horrorizada. Ela viu o Ryota e a Neko morrendo juntos. Nós vemos que a Saori estava cortando tudo para intimidar a Neko. Ela rasga a blusa da Neko e nós conseguimos ver as marcas que eram as mesmas da amiga do Ryota na infância. Esse momento desencadeou uma memória, era sobre a Kuroneko. O Ryota não consegue parar de chorar, porque agora ele tem a prova que a sua amiga e a Neko são a mesma pessoa. Com isso, ele pegou um ferro e vai ajudar a sua amiga, mesmo ela não se lembrando dele. Calma, que logo tem mais.